Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Imagine a seguinte situação: é a última rodada do campeonato e seu time, que precisa da vitória para confirmar uma classificação, está empatando por 1-1. O jogo é em casa diante de mais de 47 mil torcedores. Faltando apenas 4 minutos para o fim, o treinador resolve fazer a última substituição. Ele tira um dos meias ofensivos para colocar em campo o goleiro reserva. Dessa forma, seu time passa a jogar aquele restinho de jogo com 2 goleiros em campo. Olha, mesmo que esse goleiro fosse um Rogério Ceni ou um Jorge Campos da vida, eu tenho certeza que você e 99,9% dos torcedores iriam ficar extremamente irritados com essa decisão. Mas acredite, por mais absurdo que pareça, há 19 anos, os torcedores do Manchester City sentiram na pele exatamente essa realidade. E foi algo tão impactante que até hoje o episódio é lembrado como um dos mais bizarros da história da Premier League. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta os detalhes dessa história para vocês. Confere só! Domingo 15 de maio de 2005. No City of Manchester Stadium, hoje conhecido como Etihad Stadium, o Manchester City recebia o Middlesbrough pela 38ª rodada da Premier League, temporada 2004-2005. Os donos da casa, que na época nem sonhavam com os bilhões do Grupo City, precisavam da vitória para confirmar a 7ª colocação, o que daria direito a uma vaga na Liga Europa. Seria apenas a segunda participação do clube em uma competição europeia nos últimos 26 anos. Já o Middlesbrough, que na época contava com o brasileiro Doriva no elenco, buscava no mínimo um empate para justamente ficar com essa vaga na Liga Europa. Era literalmente um confronto direto. Por isso, mais de 47 mil torcedores estavam presentes no estádio. Como previsto pela crônica esportiva, o jogo acabou sendo muito igual. Os dois times até criaram chances reais para ficar com a vitória, mas nos minutos finais, o placar estava 1-1. Diante da pressão da torcida pela vitória, aos 41 minutos do segundo tempo, o técnico do City, Stuart Pearce, resolve fazer a última substituição. Ele já havia colocado em campo o atacante Bradley Wright-Phillips e o meia Lee Croft. Por isso, suas únicas opções disponíveis no banco naquele momento eram o zagueiro Stephen Jordan, o atacante John Macan e o goleiro Nick Weaver. A Premier League só permitia 5 jogadores na reserva. Aí, quando todos imaginavam que o treinador iria colocar o atacante ou até mesmo o zagueiro como centroavante improvisado, eis que no lugar do meia norte-americano Cláudio Reyna entra no jogo o goleiro Nick Weaver. E David James, que havia começado como titular no gol, correu até o banco de reservas, pegou uma camisa de jogador de linha e passou a partir daquele momento a atuar como centroavante. Os milhares de torcedores que estavam presentes no jogo pouco acreditavam no que estava acontecendo, já que James nunca havia atuado na linha. Nem o próprio goleiro sabia dessa possibilidade, ele sequer havia treinado o improviso. Tudo foi, na verdade, uma invenção do treinador, tanto que a impressão da camisa de James como jogador de linha havia sido feita secretamente com o roupeiro. Bom, ao todo, já contando com os acréscimos, James ficou cerca de 10 minutos em campo, atuando como centroavante. Ele tentou dribles, finalizações e até sofreu um pênalti muito duvidoso. Pênalti esse que foi desperdiçado pelo atacante Rob Fowler. Mas, no geral, sua falta de técnica e habilidade imediatamente viraram piada na imprensa inglesa, que passou a rotular o episódio como a pior substituição já feita na Premier League. Apesar das críticas por conta do episódio, Stuart Pearce continuou como treinador do Manchester City até 2007. Ele nunca negou-se a falar sobre a polêmica substituição. Em 2019, em uma entrevista para o site Talk Sport, ele até deu detalhes curiosos sobre o caso. Abre aspas, eu estava sentado em casa na noite antes do jogo, pensando como poderíamos ganhar. Também estava pensando no que fazer caso a partida ficasse empatada. Foi aí que decidi colocar James como atacante. Eu tinha isso na manga. A propósito, John Macan não estava marcando gols nem jogando bem. Na manhã do jogo, pedi ao roupeiro para imprimir uma camisa de jogador de linha para James e deixei claro para não dizer nada a ele. Meu assistente na época disse que não queria ter nada a ver com isso. Quando chegamos aos 75 minutos de jogo, ele virou para mim e disse: "Você está sozinho, seu idiota." Fecha aspas.
Principal personagem dessa bizarrice, James também já se pronunciou várias vezes sobre o caso e nunca escondeu sua frustração. Abre aspas, no intervalo fiquei sabendo dessa possibilidade, mas logo descartei. Quando vi que Nick Weaver estava na beira do gramado para entrar, pensei, por que estou saindo? Foi então que vi a camisão com o meu nome e imaginei que ia jogar na frente. É uma das minhas maiores frustrações. Se eu soubesse no dia anterior sobre a improvisação, eu teria treinado com os atacantes do time. Fecha aspas. James também ficou no City após o episódio, só saiu em junho de 2006, quando foi vendido para o Portsmouth. Por fim, John Macan, atacante que viu a fatídica substituição do banco de reservas, revelou também em uma entrevista recente guardar bastante ressentimento sobre o episódio. Abre aspas, pra mim foi ruim em todos os níveis. Eu nem sei como ele pensou nisso, porque James não conseguia chutar uma bola direito nos treinos. Isso me afetou na época, foi uma humilhação na frente de uma multidão. Eu sabia que ele poderia fazer essa improvisação, mas por suas próprias razões egoístas do que pelo benefício do time. Fecha aspas. Macan deixou o Manchester City logo após aquele jogo para assinar com o Crystal Palace. Stuart Pearce tem hoje 62 anos. Nos últimos anos, trabalhou na seleção inglesa e até comandou o time olímpico nos Jogos de 2012. Seu último trabalho foi como auxiliar técnico do West Ham em 2022. James, por sua vez, está com 54 anos. Sua última experiência profissional foi no futebol indiano em 2015. Vale destacar que ele chegou a ser um dos goleiros da seleção inglesa nas Copas do Mundo de 2006 e 2010. Por fim, John Macan está com 46 anos. Sua última experiência profissional foi no Stockport, da Inglaterra, em 2013. Você conhecia essa bizarra história? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!